Toda mulher, ela requer cuidados, isso é fato. Agora, uma mulher grávida, ela requer muito mais cuidados ainda. Querendo ou não, durante a gravidez, todos os hormônios, sentimentos, a cabeça, tudo vira uma loucura só. E esse processo, ele ele vai ser difícil. Ou se você já viveu, ou já está vivendo a gravidez, ele está sendo difícil. A gente sempre escuta falar que durante a gravidez a mulher muda, mas é como já falamos, inclusive no outro vídeo, pensa só que loucura. Você está girando um ser, todo o seu corpo mudado, a sua mente mudada, não tem como alguém ficar normal diante disso. Eu com fome, com sono já fico estranho. Aí você pensa a sua parceira gerando um neném ali, como deve estar a cabeça dela. Então hoje eu quero trazer umas dicas assim de cuidado. Vamos deixar o ambiente mais confortável, mais agradável, com sua parceira mais confortável, mais agradável. Por consequência, você também vai ser infinitamente beneficiado. São algumas coisas práticas que tenho aprendido ao longo desses meses e vou compartilhar com vocês. E aí, se for interessante, beleza. Se você achar que não faz sentido, beleza também. Mas, antes de descartar 100%, queria te desafiar a pelo menos tentar. Pega um mês ali, fechado, 30 dias. Coloca essas dicas em prática. Depois desse um mês ali, seguindo a risca, você me fala se você viu ou não mudanças no relacionamento. Pode ter certeza que vai ter efeito. E também se você tiver alguma coisa a acrescentar ou discordar, você coloca embaixo nos comentários, né? Estamos aqui para juntos desenvolvermos e acrescentarmos, né? Mas enfim. Bom, a primeira dica é massagem. Faça massagens na sua parceira, na sua gravidinha. Ah, mas eu não sei. YouTube. Tá aí, ó você aqui, conversando comigo agora. Joga no YouTube, como fazer massagem. E é muito simples. As principais regiões assim, que a mulher mais gosta, são na lombar e nos pés. Nos pés, por conta do inchaço, né, da gravidez. Principalmente nessa reta final agora, estão mais frequentes, né? Tá constante, na verdade, o inchaço ali nos pés. Então a massagem, ela ajuda a aliviar essa tensão, essa dor e o próprio inchaço em si. Então você fazendo ali, tira meia horinha, cara, antes de dormir. Faz ali uma massagem nos pés dela, na lombar, vai ajudar bastante. Na lombar, por exemplo, se você pega ali do meio das costas, ali na parte da lombar, e vai só com o dedão assim, ó, em movimento abrindo, vai fazer uma diferença. Ela vai ficar super feliz com você. Não tenha dúvidas, ela vai ficar feliz. Dependendo do estágio da gravidez, a barriga vai atrapalhar, ficar totalmente de bruços. Não tem problema. Ela fica ali mais lateralizada, você vai, mesma coisa. Isso é independente. Os pés. É uma coisa que eu gosto de fazer, é o quê? Eu sinto assim de perna de índio e coloco a perna dela, o pé aqui, bem no meio. Nisso, o pé ele fica mais solto. Então eu consigo fazer massagem melhor. Mas é assim que eu faço, né? Cada um faz como achar melhor. Então você coloca a perna assim no meio, aqui você consegue massagear, consegue girar, empurrando, massageando para cima a perna. Isso ajuda também a desinchar um pouco mais o pé. Pelo menos tem me ajudado. Fica aí a dica / sugestão. Enfim, outra coisa interessante também, quando você for fazer massagem, se você for fazer a sua massagem assim, sem nada, é horrível. Se você passa um creme hidratante, fica um pouco melhor, mas chega uma hora que o corpo absorve o creme e ele passa a não ter ajudar tanto. Então o que você faz? Compra um óleo hidratante, vende em farmácia, qualquer farmácia que você for, porque o óleo você não precisa passar muito, mas o pouco que você passa, ele ajuda a deslizar. Então, tanto para quem tá fazendo a massagem ali, quanto para quem tá recebendo, fica muito melhor. Se você puder gastar um pouco mais, a Natura, Boticário, esses lugares, tudo vende uns óleozinhos cheirosos. A mulher gosta, ela fica feliz, ela ficando feliz, ela te deixa feliz, todo mundo fica feliz. E o nosso nenenzinho, principalmente, que ele tá lá, os pais estão numa sintonia boa, a família inteira é beneficiada. Veja que não é só simplesmente, ela tá grávida, ela que se vire. Não, cara, você tem que cuidar da sua grávida, cuidar da sua parceira. Vocês são... Então, vocês têm que se ajudar. Tem que fazer as coisas acontecerem. E por consequência disso, todo mundo é beneficiado. Agora, quando você fala, se dane e já era, se vira aí, ela vai ficar mais estressada, vão ter mais brigas, não haverá um bom andamento da relação e vai ser daí pra baixo. Então, cuide, vale a pena. A segunda dica é dê mimos. Não precisa ser coisa muito cara. Às vezes, no caminho de casa do trabalho, você para ali no mercado e compra um chocolate, entendeu? Você não vai gastar nem R$5 com isso. E ela vai ficar super feliz, porque ela vai ver que você lembrou dela. Hoje, um sonho de valsa deve estar custando, sei lá, R$1,50, R$2, dependendo do lugar. Você já com um pouco mais de grana, você compra um chocolate maior, compra uma caixa, passa, sei lá, na Cacau Show, na Copenhagen, em alguma loja de chocolate que dá preferência de vocês e tá tudo certo. Mas minha mulher não gosta de chocolate, ela gosta de coisa salgada. Não tem problema. Passa na padaria, compra uma baguete recheada, compra a coxinha
no bar da esquina, não importa. A questão em si não é o que você vai dar pra ela, seja de comer, ou um brinco, um livro, não importa, mas a questão é que ela veja que você lembrou dela. E quando você faz isso fora de época, ela fala assim, caramba, como eu sou amada. E isso vai deixar o quê? Vai deixar ela mais feliz, vai deixar ela mais tranquila. Todo mundo gosta de receber boas surpresas e presentes. Então quando a gente tenta fazer isso, de certa forma, um hábito, a gente vai gerando uma cultura, um ambiente mais agradável dentro de casa, entendeu? E por consequência também, às vezes você também é surpreendido com coisas que você gosta pela sua parceira, mas sem pedir, sem nada. É muito bom. E aí vira um ciclo vicioso onde um cuida do outro. Isso é muito bom, muito importante. Outro ponto interessante, né, é a questão da oração. Como cristão, eu falo com Deus para que Deus cuide da minha parceira, para que Deus guarde as emoções, a integridade física, o psicológico, guarde o nosso neném. As nossas palavras, elas têm muito poder. Então, quando a gente pega e ora ali, pedindo Deus proteção, que Deus guarde, que Deus abençoe, Deus vai fazendo essas coisas. É uma proteção assim, nós não podemos abrir mão dela, entendeu? Ah, mas eu tô afastado da igreja. Tudo bem, cara, não tem problema. Independente de estar afastado ou não da igreja, Deus é o mesmo. E diferente da gente, ele é imutável, né? Então, é importante, faça isso. Nós, de forma geral, nós somos compostos por 3 coisas, que é corpo, alma e espírito. Então, essa parte espiritual é importante também, né? Aí se você já é um cara que tá mais firme nas coisas de Deus, você vai jejuar, fazer um voto, tem várias formas, mas é importante que você também cuide dessa parte espiritual, né, da sua esposa. Então, ore por ela, que seja um Deus abençoe minha esposa, que a gravidez seja tranquila, que ela não sinta dor no parto. Cara, show! Entendeu? Antes feito do que perfeito. Então, simplesmente só vai e faça. Entende? Isso é muito importante, não tem preço. O próximo item é o quê? Estar um passo à frente. Esse é um ponto que, meus amigos, olha, é bem desafiador. Porque estar um passo à frente é como se nós tivéssemos que ter uma bola de cristal para adivinhar o que elas estão pensando, querendo, desejando. E, cara, é bem difícil isso. Só que se a gente pega e começa a ser um pouco mais observador, assim como nós, a nossa parceira, ela tem as coisas que ela gosta, as coisas que ela não gosta. Assim como a gente, quando ela tá triste, chateada, ela gosta de fazer determinadas coisas. Quando ela tá feliz, ela gosta de fazer outras. E assim funciona, ok. Agora, quando a gente pega e leva isso para um novo nível, a gente consegue antever algumas coisas. Por exemplo, a Maria, ela não gosta de, quando tá nervosa, estressada, ouvir música. Já eu amo, gosto muito. Tô estressado, nervoso, quero ouvir música. Só que ela não. Então, se ela está nervosa, estressada, a gente está no carro, por exemplo, eu tiro a música. Por quê? Para gerar um ambiente mais agradável. Eu estou antevendo. Eu não preciso esperar ela falar assim, ai, amor, tira a música, não tô legal hoje. Não, só pego e já tiro. Na hora ela nem agradece. E tá tudo bem, porque ela não tá no momento bom. Assim como eu também, quando eu não tô bem, que eu fico no meu mundo lá, ela também respeita. Então, a gente tendo essa preocupação, fica mais agradável o relacionamento. Pô, ela tá estressada. Se você vai e segue a dica anterior do mimo, você já vai chegar em casa com chocolate, ela já vai ficar feliz, entendeu? Já vai mudar o humor dela. Então, quando a gente começa a antever as coisas, isso ajuda bastante. E ainda dentro desse tópico, eu diria que um subtópico, seria que o quê? As mulheres, um tópico bônus, hein? Olha, elas têm um tempo diferente de nós homens. Então, de modo bem geral, eu vejo que as mulheres são mais aceleradas, os homens são mais tranquilos. Quando a gente, então, levando isso em consideração, muitas vezes a gente fala assim, tem que trocar a lâmpada. A lâmpada vai ser trocada, mas no nosso tempo. Só que às vezes a mulher quer que troque naquele momento. E é difícil isso. É bem difícil. Porque cada um tem um tempo. Mas como eu disse, nós estamos durante a gravidez. Então nesse tempo requer um empenho e uma cooperação maior. Não estou falando que você tem que virar pau-mandado da sua mulher, da sua namorada, da sua noiva. Mas você tem que ter um feeling, às vezes, de... se der pra fazer isso aqui agora, você já pega, já faz, já tira da frente. E se você conseguir fazer isso antes dela te pedir, você vai ser infinitamente muito mais recompensado do que se você esperasse ela pedir, entendeu? É um tema meio complicado, delicado, polêmico, mas faz o teste. Se não quiser tirar não quiser tirar 30 dias fazendo esse teste, tira uma semana. Na primeira vez que você fizer um negócio sem ela pedir, ela vai ficar incrivelmente feliz e satisfeita e você vai ser de alguma forma recompensado por isso. Não que você tem que fazer as coisas esperando recompensas em troca. Não é esse o ponto. Mas pensa comigo, quando uma pessoa te trata bem, naturalmente você trata a pessoa bem de volta, né? É uma questão de reciprocidade. Agora pensa só, tá lá a sua esposa, a sua mulher, a sua namorada,
sua parceira, gerando um filho seu, passando por uma situação difícil. Quando ela sente que você sente a dor dela, você tá conquistando um espaço que não tem preço. E durante esse período de gravidez, é um período mais sensível, mais complicado. Então ele requer sim mais atenção, mais esforço. Então, faça o teste, vale a pena. Depois você me agradece, beleza? De certa forma, os pontos eles são meio que interligados em si, em uma porcentagem ou outra ali, né? O próximo tópico é: não deixe que a sua parceira se esqueça de quem ela é. Cara, isso é muito importante. A mulher ficou grávida. A tendência normal, natural, que as pessoas, quando cheguem, a primeira coisa que perguntam é: e o neném, como é que tá? O bebê tá bem? Ele mexeu hoje? Ele tá saudável? Não sei o que lá. E a gente fica super feliz, né? Eu me incluo nisso, quando as pessoas perguntam do meu filho. Eu gosto de falar sobre o meu filho. Eu gosto bastante. É meu filho. Eu amo. Só que assim, eu vejo que a mulher, ela sofre mais com isso, que é o quê? As pessoas ignoram. Não que o homem sofre com isso, né? Homem já é, de boa. Mas a mulher, eu vejo que ela sofre com isso. Que as pessoas esquecem de quem ela é e só se preocupam com o filho. Então, você não deve deixar, não deve permitir que ela se esqueça de quem ela é. Então, eventualmente, você tem que pegar e falar: amor, o que a gente vai fazer hoje? Vamos no cinema, que você gosta? Vamos ver aquele filme que tá em cartaz? Vamos num barzinho de rock? Ah, não gosto de rock. Ah, vamos no pagode, no sertanejo. Enfim, faça coisas que ela fazia, que ela gostava de fazer, antes do neném chegar, antes da gravidez. É muito importante que ela não perca a identidade de quem ela é. E naturalmente até ela mesma, ela vai só ver coisas pro neném, pesquisar coisas pro neném. Eu não lembro a última vez que a Mari pesquisou uma coisa pra ela comprar do gosto dela, que fosse pra ela. Tudo é relacionado à gravidez. Seja roupa, relacionado à gravidez, seja as coisas pro neném, tudo gira em torno do neném. Então você, como homem, não deve permitir que ela se esqueça de quem ela é. Porque a partir do momento que ela se esqueça de quem ela é, algumas coisas vão deixar de fazer sentido. Ela vai acabar se perdendo em meio a tudo isso. E vai chegar um ponto, não hoje, talvez amanhã, ou talvez lá na frente daqui a muitos anos, que ela vai entrar em crise, sem saber de quem ela é. Então, essa missão é sua, meu amigo. Você que tem que fazer com que isso aconteça. Tem que falar: amor, nós amamos nosso filho, muitas coisas giram em torno dele, porque ele é 100% dependente de nós, mas hoje a gente vai no cinema, hoje a gente vai fazer tal coisa. Com o neném na barriga é um pouco mais fácil. A gente pegou, foi pro cinema agora, foi da hora, foi gostoso, um tempo nosso ali, e beleza. Quando o neném nascer, já fica um pouco mais difícil, ainda não sei como é que vai ser isso. Mas é importante que ambos tenham essa clareza, principalmente você, homem, de que tem que ter esse cuidado, tem que ter essa preocupação. Que nem, por exemplo, o neném nasceu, passou ali aquele período, né, mais dependente da mãe ali, né, que não consegue ficar longe e tal. Tá com uns 2, 3 meses, talvez, não sei. Mas enfim, o neném nasceu. Amor, hoje eu vou ficar com o neném, vai ser um dia de pai e filho. Então você pode ficar com suas amigas, faz alguma coisa que você queira fazer, tira um dia no spa, se você tiver condição pra isso. Mas que ela tenha um tempo pra ela ser ela, porque senão ela vai surtar, entendeu? E se ela surtar, você surta junto. E a família toda é bagunçada. Então é muito importante que você tenha essa clareza, essa preocupação. Não permita que ela se esqueça de quem ela é, beleza? E de certa forma, você fazendo todas essas coisas que eu já falei, que eu ainda vou falar, você não vai deixar com que ela não se sinta amada. Ela tendo essa paz, essa clareza, essa confiança em você, a gravidez vai se tornar um processo muito menos doloroso, muito menos angustiante. Porque, meu amigo, é complicado. Eu sofro de tabela assim, né? Eu vejo ela, sei lá, com enjoo, com ânsia. Graças a Deus não tem vomitado, mas já vomitou. E, é louco. Todas as roupas, as coisas que ela usava já não serve mais, porque o corpo muda. Então, tem que ter um cuidado, não tem jeito. E é só uma fase, né? Depois que o neném nascer, aos poucos o corpo vai voltando ao normal e beleza. Agora não tem como, a barriga cresce. Então se usava, sei lá, um top, alguma coisa assim, já talvez ela não vai se sentir confortável usar. Tem grávidas que beleza, uso normal, deixa a barriga aparecendo e tranquilo. Mas a Mari eu vejo que ela não fica confortável, então ela não usa. Então assim, cada mulher é uma mulher, cada pessoa é uma pessoa, então não existe uma regra de bolo. Essas coisas que eu tô falando aqui, elas são apenas um norte. Aí com base nisso você pega aquilo que você vê que faz sentido, o que você vê que não faz sentido você vê se vale a pena testar, eu recomendo que teste, e na prática você vai tirar suas próprias conclusões, entende? O nosso próximo item, ele é bom humor. Meu amigo, você sendo um cara bem humorado com a sua mulher, ela vai ficar super feliz com você. Você conseguindo tirar risadas dela, nossa, esquece. Às vezes ela teve um dia tenso, um dia puxado, aquela loucura, aí chega você e consegue arrancar riso dela. Você é louco. Não tem preço. Graças a Deus, eu e a Mari, nós somos bem palhaços, né? Mas isso é uma característica nossa.
isso torna tudo muito mais leve. Às vezes a gente tá lá passando por uma situação mó difícil, mó complicada, mas, meu, a gente joga aquela piada lá, ela dá risada e já quebra e já fica mais feliz. Então arranque risadas da sua parceira, isso é muito importante. Ah, mas ela não dá risada, não gosta. Tá, então se ela não gosta de dar risada, se ela é uma pessoa mais séria, veja formas então de que, beleza, eu não arranquei uma gargalhada dela, mas eu fiz algo ali que deixou ela relaxada. Então, meu, tá top, é isso, entendeu? E também a gente tem que ter aquele feeling, como eu disse lá atrás, de você antever as coisas. Se ela tá nervosa, estressada, dependendo do que for, não adianta você pegar e fazer uma piadinha, que aquilo ali só vai piorar mais a situação. Então não é só pegar, não, beleza, tem que fazer ela dar risada. Ela tá nervosa, estressada, com uma coisa assim, tipo, bem séria. Aí você chega com uma piadinha na hora errada, nossa, aí, meu irmão, aí o tiro vai ser pela culatra. Vai ser, nossa, aí esquece. Aí esquece. Aí você vai ver a fera em ação. Você queria acalmar a fera, aí vai virar uma fera. Então não rola. Então tem que ter esse feeling. Tem situações, mas de modo geral, é importante que você, o quê? Arranque risadas dela. Cada casal tem suas peculiaridades. Então pare, se você não conhece as suas, com a sua mulher, pare, analise e veja como fazer, quando fazer, e assim você vai crescendo, né? Mas arranque risadas. Se ela é muito séria, gere um ambiente agradável que a deixe feliz, né? De certa forma. Faça coisas que a deixe feliz. Na correria do dia a dia, é normal. Só ir no automático e resolvendo os problemas e apagando incêndio. É normal. Infelizmente é normal. Por isso que eu trago o próximo item, que é você separar tempo de qualidade para você e a sua parceira. Tempo de qualidade é onde vocês vão ficar, nem que seja ficar à toa. Porque, meu, eu tô vivendo assim dias... Tá uma loucura esses últimos dias. Nossa, bastante loucura. É reforma, é questão de saúde familiar, é um monte de coisa assim que dá uma bagunçada na mente. Mas tem que parar, respirar, falar Deus me ajuda. Pega a mulher e tem um tempo de qualidade com ela. Seja em casa assistindo Netflix, seja sentada numa praça, trocando ideia, só vocês dois. Não importa. Se você mora numa região litorânea, vai na praia. Senta na praia lá, dá uma relaxada com ela, tem um tempo de qualidade. E muitas vezes as circunstâncias apertam e fica difícil fazer uma coisa assim que demande mais tempo ou mais dinheiro. Mas não tem problema. Seja em casa, sentado ali na mesa, uma xícara de café, um copo d'água, mas tem um tempo ali de vocês conversarem, relaxarem, falar sobre vocês, realmente darem uma descontraída, um tempo de qualidade. E quando ela falar, é importante que ela se sinta ouvida. Porque, meu, é complicado. Às vezes a gente tá lá, tá conversando com a patroa, e às vezes o tema não é tão interessante. E às vezes, por não ser um tema tão interessante, nossa mente começa a devagar, vai embora. Ela tá lá falando, você tá lá olhando pra ela, mas às vezes você tá pensando, sei lá, na conta que você tem que pagar, ou pensando na fase do jogo que você não passou ainda, ou tá pensando que você quer dar um rolê de moto, ou andar de skate, ou assistir o jogo do seu time. Meu, às vezes acontece. Só que quando você se percebe nisso, é importante que você volte para a conversa e absorva aquilo que ela está compartilhando com você. Quando ela vê que o que ela fala você escuta e você retém a informação e interage, aquilo torna um relacionamento muito melhor. Eu entendo que muitas vezes a gente não tem paciência. Tipo, sei lá, às vezes chega um estranho e começa a falar da vida dele. Às vezes tá de boa no trabalho. Chega uma pessoa estranha e começa a falar da vida dela. Às vezes você não tá interessado. Se é uma pessoa próxima, uma pessoa amiga, beleza, tipo, você tá conversando e tal. Mas às vezes você tá no ponto de ônibus lá e chega uma pessoa que começa a abrir a vida dela e, tipo, às vezes você não quer saber, você não tá interessado. Sua cabeça tá mirando com um monte de coisas. Aí, pode ser que seja errado, mas na minha cabeça é ok você entrar na caixa do nada. Mas ali, a gente tá falando agora, né, no caso, da sua parceira, da mãe do seu filho, ou dos seus filhos. Então, é importante que haja uma conexão melhor e uma interação, da mesma forma o contrário. Assim como você, quando você vai falar de suas coisas, você gosta que ela escute, que ela interaja, que ela absorva as informações. O contrário é válido. Então, às vezes eu chego lá pra minha mulher, começo a falar das minhas coisas e tal, das coisas que eu tô pensando, que eu tô planejando, que eu quero fazer, não sei o quê, das coisas que eu fiz, e ela vai, me escuta, não sei o que lá, e aquilo ali, eu me sinto amado com isso. É um cuidado, assim, simples e de graça, mas que não tem preço, impagável. Adianta nada assim, não, mas eu paguei uma viagem, trouxe minha mulher para conhecer Paris aqui, e, meu, olha só, tô gastando maior dinheiro, tá luxuoso. Tá, mas se ela não... Se vocês não têm diálogo, se ela não se sente ouvida por você, não vai ter tanta relevância. Pô, é Paris, foi pra Dubai, pô, da hora, mas... E aí? Ela vai estar em Dubai ou em Paris
com você dividindo um quarto, mas tá com um estranho. Então isso não é legal. Então é importante que a gente tenha esse feeling. E aí é até legal, porque às vezes quando ela chegar depois para conversar com você sobre os assuntos, às vezes você nem espera ela chegar, você mesmo já traz o assunto. Pô, é aquela coisa lá, como é que tá? Resolveu, não resolveu? Como é que tá? Isso. E aí há um diálogo, há uma conversa. Nisso ela vai sentir mais confiança, mais confortável. Quando ela estiver passando por uma questão interior, ela vai ter mais liberdade para conversar com você. Então, assim, às vezes parece besteira, mas, cara, não é. Não é. Acredite em mim, não é. Quando você pega ali, tem um tempo de qualidade, conversa, escuta, fala. Várias vezes acontece alguma coisa assim e fala, amor, não sei. Essa situação é meio complicada. Talvez por esse caminho seria melhor, não sei, vamos descobrir junto. E assim a gente vai acrescentando e assim as coisas vão se resolvendo. Muitas vezes ela só de falar já clareia ali e ela já fica mais leve. Às vezes você não tem a solução pro problema que ela tá trazendo, mas às vezes só de escutar já é meio caminho andado. E é fato. Duas cabeças pensam melhor que um, não tem jeito. Quantas vezes eu mesmo cheguei assim, tipo, nossa amor, minha cabeça não tá legal, não tô conseguindo pensar nessa situação aqui. Ela, pô, mas se você fizesse isso. Eu falei, putz, verdade, eu não tinha pensado. É uma coisa mó simples, mas como que eu não pensei nisso antes? Mas o quê? É no diálogo? É só conversando pra ter isso. Mas uma parte bem gostosa é quando vocês começam a antever os pensamentos. Que nesses dias, nossa, a gente... Inclusive foi nesse dia que a gente saiu a última vez. Só de olhar, já tinha uma conversa. E, nossa, foi muito engraçado. A gente tava na rua, eu não vou entrar em detalhes, né, porque é uma coisa minha e dela, mas aconteceu uma situação, eu olhei pra ela, eu dei risada, sozinho, e o que eu pensei, ela me mandou por mensagem, que na hora não dava pra falar, ela me mandou por mensagem a zoeira do que eu tinha pensado. Eu falei, como assim, cara, a gente tá dividindo o neurônio, não é possível. E meu amigo, isso é muito gostoso, é muito gostoso, não tem preço. É como se fosse, além de ser a sua esposa, sua namorada, ela também é sua amiga, também é sua parceira. Então, isso é muito bom. Isso deixa o relacionamento muito mais saudável e deixa a vida muito mais leve. A nossa vida por si só já é difícil. Homens e mulheres já são bem diferentes. Então, a vida não é esse mar de rosas todo. Então, o máximo que a gente puder fazer para ter um bom relacionamento com a nossa parceira, cara, faça. Não tem preço. Vale muito a pena. Quando vocês estão tão alinhados assim, que rola essas conexões assim, de um ler o pensamento do outro, muitas vezes falar as mesmas palavras ao mesmo tempo, é muito bom. É muito bom. Pega essa dica. E você gerando esse ambiente saudável, esse ambiente gostoso, os seus filhos, eles vão crescer nessa cultura, nesse ambiente. Então, eles também, mesmo com os intempéries da vida, que são muitos, eles vão conseguir ter uma vida mais leve. E eles vão ter um ambiente saudável em casa. Então, eles vão crescer muito melhores. Entende? O seu filho, quando estiver passando por uma dificuldade na escola, quando ficar um pouco maior no trabalho, né, já pensando já a longo prazo, bem longo prazo, mas ele vai ter confiança para chegar em você e falar, nossa pai, nossa mãe, aconteceu isso, aquilo, outro e tal, porque ele cresceu num ambiente de diálogo, num ambiente leve. Então, você está investindo não só no seu relacionamento com a sua parceira, mas também na sua família. E isso não tem preço. Como é bom um ambiente saudável, um ambiente gostoso, onde você tem liberdade para chegar, para conversar, para se abrir, um ambiente seguro ali, onde você permite que a sua esposa, que seus filhos possam ser quem eles são. Isso não tem preço, entende? Mas, de certa forma, é isso. Quando você gera um ambiente saudável, as coisas fluem de maneira muito melhor. E assim você vai estar protegendo seus filhos, protegendo a sua esposa, a sua família, de vários problemas desse mundo que é cheio de problemas, né? Não dá para criar seus filhos dentro de uma bolha, né? Até porque a vida não é um morango, mas dá pra gente, dentro de um ambiente saudável, ensiná-los a sobreviver nesse mundo. A questão não é você guardá-lo de todos os males, de todos os problemas, mas é dentro de um ambiente saudável você conseguir conduzi-lo de forma com que ele vá aprendendo e vá quebrando a cabeça o menos possível, né? Que der. Enfim, tipo isso. O penúltimo tópico é um tópico muitas vezes polêmico também, mas que é necessário, que são as atividades domésticas. É muito importante que você ajude nas coisas em casa. Aliás, não seria nem ajudar em si, porque também é obrigação sua, né? Aliás, você mora na casa. Mas quando você também puxa para si de fazer as coisas junto, isso ajuda, porque aí ela consegue ficar menos sobrecarregada. Ela menos sobrecarregada, ela fica menos estressada. Ela menos estressada, ela fica mais feliz. Ela mais feliz, todo mundo feliz. Então, brincadeiras à parte, né? Quando você pega, sei lá, lava uma louça, às vezes passa um pano,
É uma coisa, às vezes, que ela precisava fazer, ou que ela sentia necessidade de fazer, mas estava sem cabeça, você já foi lá, fez, já resolveu, acabou, tá limpo. Ela tem mais tempo livre para estar com você, para vocês fazerem outras coisas juntos, ou até para dormir. Eu sei que muitas vezes, de modo geral, as mulheres têm uma preocupação maior do que os homens com a limpeza, né? Eu me coloco nisso. Mas quando a gente começa a dar importância para isso, até a gente fica mais satisfeito, feliz. Fala, caramba, meu, olha, rapaz, ficou bom, o meu trampo ficou bom, viu? Aí há uma satisfação, né? Então, divida as tarefas de casa. Às vezes ela fez a janta, você estava fazendo outras coisas, estava trabalhando, beleza, acabou a janta, você fala, amor, eu lavo a janta, eu lavo a louça. É legal. Não tô falando que você faça isso, vai fazer isso todo dia. E muito menos que eu faça isso todo dia, não faço. Mas é importante que você tenha essa preocupação de sempre estar cuidando ali, sabe? Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Não existe ninguém perfeito. Você não é escravo dela, assim como ela também não é sua escrava. Mas é importante que tenha essa parceria. As coisas ficam muito mais leves. Que pensa só na cabeça dela, não é uma regra, né? Mas culturalmente é assim que funciona, de modo geral. Ela tem que arrumar a comida, arrumar a casa, cuidar do menino, muitas vezes trabalha fora, em muitos casos cuida do marido também, que é outra criança. Então, meu, a sua mulher é sua parceira, ela não é sua mãe. Então, vocês têm que correr junto. E correndo junto flui muito melhor o relacionamento. Assim como muitas vezes um homem não quer uma mulher interesseira, que tá ali só pra sugar e não acrescenta em nada, a mulher também, ela quer um cara que é parceiro, um cara que corre junto, um cara que não joga tudo nas costas dela, entende? Pelo menos eu penso assim e acredito que assim as coisas funcionam muito melhor. E o relacionamento em si vira um negócio muito, muito prazeroso. Vocês não vão estar juntos ali porque tem um filho, mas vocês estão juntos porque vocês se amam, que vocês são parceiros, e assim, vocês sendo parceiros, a vida fica muito melhor de ser levada, entende? Bom, meus amigos, estamos na reta final aí, e agora vem o último tópico, que propositalmente deixei para o final, que se chama paciência. Paciência. Eu disse paciência. Cara, sem paciência não vai para frente o negócio, não vai. Não vai. É um item que eu escutei de outros caras, né, conversando com outros amigos e tal, que também são pais recentes, assim, até os que são pais mais velhos, mas é ter paciência com a sua parceira. Como eu disse, tem um sério, como já falei várias vezes aqui, né, tem um monte de coisa acontecendo na cabeça dela, no corpo dela, e tudo em grande intensidade, tudo em grande intensidade, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então você tem que ter paciência, Você tem que ser ali o homem centrado ali, pé no chão, calma, respira. Senão as coisas não vão fluir. Esse é um tópico assim que não tem muito o que delongar, mas é paciência, prática. É o arroz com feijão ali diário, entendeu? Nas atividades em casa, nas coisas para resolver, para fazerem juntos. Paciência. Às vezes pega um dia que ela tá mais emotiva ali, então, ou mais nervosa, então você tem que ter paciência, meu amigo, paciência. Tenha paciência. E você, como eu disse, né, você criando essa cultura, né, com essas coisas, você vai criar um ambiente muito mais leve. E você vai incutir isso nos seus filhos também. As crianças hoje em dia, elas não têm paciência para nada, né? Fugindo um pouco da paciência aqui que eu tô falando, né? Mas elas vivem ansiosas, não sabem esperar nada. Então, cria um ambiente saudável, né? Você vai ser o maior beneficiado em tendo um lar saudável. No trabalho a gente brinca, né? Tem uns caras que não saem de lá. Às vezes vai na folga lá. Falei, meu, pra quê? Por que eu vou na folga no trabalho? Fazer o que na folga? Não faz sentido. E aí, quando um cara no meu trabalho vai na folga, vai lá na firma,
a gente fala, putz, meu, olha lá o cara, não tem ambiente em casa. Não tem ambiente em casa, a mulher bate nele, e aí ele tem que ficar aqui enchendo o nosso saco. Então, não seja você o cara que não tem ambiente em casa. Gere um bom ambiente para sua casa, entendeu? Ah, mas, meu, é que você não conhece minha mulher é chata, minha mulher é isso, aquilo, outro. Cara, cada um atrai aquilo que é, entende? Então, se sua mulher é assim, você tem que botar um espelho para ver se você também não é assim, entende? O buraco é um pouco mais embaixo. Mas, enfim, né? Reflexões para um outro momento. Mas é isso. Eu sou o Jefferson. Se você conseguiu chegar até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa um comentário aí. Essas coisas fortalecem e ajuda o algoritmo a mostrar que esse vídeo é interessante, né, para a plataforma. Vai divulgar para outras pessoas que, assim como eu e você, estamos querendo ser um bom pai, um bom marido, um bom homem. Então, é isso. Até a próxima, meus amigos.